fraco. Diga com fé, ouvintes. Aceitem. Aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, ouvintes, já estamos com a nossa Bíblia abertas na primeira carta do apóstolo São Pedro. Primeira carta do apóstolo São Pedro. Nós vamos meditar, meus irmãos, na palavra do Senhor nosso Deus. Primeira carta do apóstolo São Pedro, meus irmãos. Nós vamos ler no capítulo 4. Primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 4, meus irmãos. Glória a Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Todos diz graças a Deus. Está fraco demais. O desânimo não é de Deus. O desânimo não é de Deus. Diga comigo, graças a Deus, que me deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira carta do apóstolo São Pedro, antes de Apocalipse, antes de Judas, antes de 3º, 2º e 1 João, antes da segunda carta de Pedro. Aí está a primeira carta de Pedro, depois de Hebreus, depois de Tiago. Primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Todos que encontraram diz amém? Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Amém? Grita comigo assim, meu Deus, meu Deus, fale agora ao meu coração, através da sua palavra. Amém. Amém, amém, amém. Podeis assentar, meus irmãos, e vamos ouvir aquela trovada de palmas bem alegres para Cristo. Mais alegre, mais alegre, mais alegre, aleluia! Glórias a Deus, aleluia. Igreja de Deus, ouvintes, eu sei que é bem verdade, nesse momento há pessoas que nos ouvem em outros estados, bem distantes aqui do Rio de Janeiro, que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Capital do Rio de Janeiro. Queridos irmãos ouvintes, esta palavra que nós lemos aqui agora é uma palavra fiel e digna de toda a nossa aceitação. É bem verdade que nesses últimos dias, meus irmãos, meus irmãos, muitas provas que sobrevêm na vida daqueles que estão servindo a Deus. E há muitos irmãos que estão estranhando esta prova. E a Bíblia diz, não estranhei, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se fosse uma coisa estranha que estivesse acontecendo. Se nós olharmos no passado, nós vamos enxergar na vida dos homens e das mulheres que serviram a Deus,
que eles enfrentaram muitas provas, enfrentaram muitas lutas. Mas alguém diz, irmãos, e eles foram vencedores? Sim, eles foram. Por que razão? Porque eles perseveraram até o fim. O que é que aconteceu na vida deles que eles foram perseverantes? A visão da volta de Jesus Cristo era a razão da sua perseverança. A visão da volta de Cristo era o motivo, era a razão. Aleluia. Hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje existem muitas provas que sobrevêm na vida dos cristãos. Provas de muitas maneiras. Na época da igreja primitiva, houve muitas proibições para não pregar o Evangelho antes que a igreja tomasse corpo, porque a igreja ainda estava começando com os apóstolos. Quando João, quando Tiago, quando Pedro foram pegos por Herodes, por ordem de Herodes, foram presos em praça pública, e ali chegou o anjo de Deus e disse, olha, sai e vai para o templo e anuncia as palavras desta vida e diga para o povo se converter e preparar para a vinda de Jesus Cristo. Então, irmãos, a mensagem não pode ser presa. Então houve provas naquela época, houve lutas naquela época. A Bíblia relata uma certa feita, que depois que Tiago foi morto por ordem de Herodes, Pedro foi conseguido por eles e foi preso. E quando Pedro estava preso, foi levado pelos soldados e foi algemado em cadeias ali naquela coluna, preso ali naquele calabouço. E ali, meus queridos irmãos, naquele calabouço, quando Pedro estava preso, a Bíblia relata que a igreja tinha a visão do Senhor. A igreja tinha os seus olhos espirituais abertos. E então a igreja se pôs de joelho e começou a clamar, Senhor, tira Pedro da prisão. Por que razão que a igreja orava? Para que essas palavras não fossem seladas. Aqui Deus, usando a boca de Pedro, ele transmite a mensagem para nossos dias. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava livre. Aquele grupinho de irmãos orando. A igreja talvez tinha lá, meus irmãos, uns 200 crentes apenas. Porque 123 foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas lá naquela rua direita, naquela esquina, talvez tinha 15, 20 irmãos apenas orando. E eles clamavam, Senhor, tira Pedro da prisão, tira ele, tira. E diz a Bíblia que naquela hora o anjo de Deus desceu lá do céu. Oh, irmãos, os anjos são reais, eles existem. E nesta madrugada tem anjo de Deus aqui nesse lugar. Eles estão presentes aqui nesse lugar. O anjo do Senhor foi lá na prisão onde estava Pedro. Pedro estava algemado naquela coluna, Pedro dormia. E ele chegou lá e tocou o dedo bem na costela de Pedro, assim, pá, encostou e disse, acorda Pedro, desperta. Aí Pedro, assustado, acordou assim, né? E pensou, meu Deus, mas eu estou tendo uma visão de um anjo do Senhor aqui. E o anjo disse, levanta-te Pedro, amarre a sua sandália, toma a sua capa, joga nas costas e me siga. Aí então o anjo foi à frente, lá vem Pedro caminhando atrás. Lá vem aquele Pedro caminhando atrás, aquele Pedro que caminhou sobre as águas, aquele Pedro que cortou a orelha de Malco, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, estava ali preso pelo nome de Jesus, e Jesus manda um anjo livrar ele agora das mãos de Herodes. Aleluia! Agora o anjo sai caminhando e lá vai Pedro atrás dele. Ali tinha 4 soldados, mais 4 soldados, mais 4 soldados, e fechando aquele corredor, 16 homens ali armados de todos os jeitos. E lá vai Pedro atrás do anjo. O anjo chega lá e para diante da porta. A porta sozinha abre, corrente cai, cadeado cai, a porta abre sozinha. Eles vão passando, vão caminhando. Meu irmão, não tem porta que não se abra. Aleluia, glória a Deus. E aconteceu que quando eles acabaram de passar a última porta daquela prisão, lá naquele pátio enorme estava aquele muro cercando o palácio, e lá estava aquele enorme portão que fechava. O anjo chega ali, olha para o portão como se mandasse, abra, e o portão vem abrindo sozinho, que é o poder de Deus, hein, meus irmãos? O que é que Deus não faz na vida de vocês que são anjos do Senhor aqui, hein?
Aí então, quando abre aquele enorme portão, o anjo passa e vai caminhando, e Pedro viu o portão aberto e diz: o que? Eu vou andar também. Eu não vou ficar aqui dentro não. E saiu junto com ele. E vão caminhando pela rua fora, vai os dois caminhando para lá e para cá, e vai indo. E era madrugada, estava escuro lá. Aí ele parou e eu disse: diga, o que você quer, Pedro? Você está livre agora. Eu vim aqui por ordem de Deus para livrar você. Agora vai, anuncia todas as palavras que Jesus te falou, fala tudo que ele mandou você falar. Aí Pedro diz: agora eu sei que Deus mandou o seu anjo para me livrar. Meus queridos irmãos, e foi esses mesmos anjos que lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 10, estão relatados que quando Jesus Cristo subiu ao céu, aqueles anjos apareceram ali e encontraram os discípulos, os apóstolos, e eles choravam enquanto Jesus subia. Aí apareceram 3 varões vestidos de branco e dizia: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis chorando? Esse Jesus que foi recebido lá em cima no céu, há de voltar, há de vir, assim como para o céu o viste subir, ele voltará. Ó irmãos, e a Bíblia nos revela profundamente sobre o mistério da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas em nossos dias que não têm mais tido prazer de examinar as Escrituras. Há quantas pessoas em nossos dias que têm desprezado a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quantas pessoas que já não são mais aqueles crentes do primeiro amor, que hoje a Bíblia não tem mais valor para você. A Bíblia nos mostra claramente que Jesus Cristo voltará. Ele nos disse na sua palavra: eu vou, vos prepararei lugar e depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus não pode mentir, Ele nos deu a sua garantia, Ele nos deu a sua palavra. Eu vou, mas eu vou voltar, e depois que eu preparar lugar, eu virei buscar vocês e levarei vocês para estarem comigo. E assim, queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele foi. Isso já faz cerca de 2000 anos aproximadamente que Ele subiu para o Pai. E nesse tempo a igreja está crescendo dia a dia aqui na terra. Aquela igreja que começou ali Jesus, lá naquele deserto. Aquela igreja que começou Jesus chamando os primeiros discípulos. E foi tomando tamanho, hoje está em todo o mundo, nos 5 continentes da terra. E nos 5 continentes da terra, Jesus deu ordem ao Espírito Santo para que estivesse sobre a igreja dele aqui na terra. E o Espírito Santo está aí administrando a igreja em todos os continentes da terra. E ele fala nesses últimos dias que Jesus não vai demorar para buscar a sua igreja. Há muitas pessoas que estão aí aguardando Jesus Cristo vir nas nuvens com poder e grande glória. Houve uma certa igreja que em tempos passados, lá pelo ano de 1800 e alguma coisa, anunciou que Jesus Cristo voltaria naquele ano. Como eles ficaram decepcionados, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos, nem os filhos, mas unicamente o Pai. Há muitos que estão dizendo: Jesus vai voltar na data tal, Jesus virá no ano tal, Jesus virá no ano tal. A Bíblia diz para mim que a qualquer momento a trombeta de Deus vai tocar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Sabemos todavia que Ele voltará. Jesus Cristo virá para buscar o povo dele aqui nesta terra. É verdade, meus queridos irmãos, que muitas vezes a igreja, ou seja, muitos irmãos da igreja, eles não procuram ter conhecimento através de Deus do que é o arrebatamento. O arrebatamento significa, meus irmãos, que o Senhor vai nos tirar desse lugar e levar para outro lugar. Houve alguém que disse que virá uma grande nave espacial
que virá do céu para buscar um povo aqui nessa terra. Isso é ficção científica, isso é metáfora, isso não é real. Jesus não precisa de nave para buscar ninguém, porque Ele diz: minha é a terra e a sua plenitude. Os céus são meus, o céu é o seu trono e a terra é a escabelo dos seus pés, diz a Bíblia. Glória a Deus. Assim como Ele subiu, Ele voltará, diz a palavra do Senhor. Agora, quando Jesus Cristo vier para buscar a igreja, não pensem vocês, meus queridos irmãos e ouvintes, que Jesus Cristo virá em cima de uma nuvem com poder e grande glória, conforme muitos estão desenhando Ele num papel. Ele vindo com os braços abertos naquela nuvem, cercado de poder e grande glória. Não, não será assim o arrebatamento. O arrebatamento será diferente desta visão. O arrebatamento, diz a Bíblia, que será em questão de um abrir e fechar de olhos. Será num piscar de olhos, diz a Bíblia. Quem está preparado sobe, quem não está fica. Quem estiver dormindo não sobe, quem estiver acordado vai subir com Ele. O que isso quer dizer? Estou falando daqueles que estão despertos no Espírito, que estão preparados para subir com Ele, que estão acordados espiritualmente. Dá licença daí, irmãos. Então, meus queridos irmãos, o Senhor virá a hora em que não penseis, diz a Bíblia. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora em que há de vir o Senhor. Todavia a Bíblia nos deu a garantia que Ele voltará. A Bíblia todavia nos exorta: filhinhos, é já a última hora. O que isso quer dizer para nós? Significa que nós temos que estar preparados, meus irmãos. Mas de que maneira que eu tenho que estar preparado? Você sabe, quando você vai viajar de um lugar para outro, você se prepara para você viajar. Você vai lavar a sua roupa, você prepara a sua mala, você leva dinheiro de reserva, você leva a sua passagem, você se prepara. E a volta de Jesus, você vai ficar de qualquer maneira? Você tem que preparar a sua alma, preparar o seu espírito, porque Ele virá, diz a palavra de Deus. Aleluia. Agora, meus irmãos, imagine vocês na hora que Deus der a ordem para Jesus Cristo, dizendo: meu filho, chegou o momento que você tanto esperava, a hora de descer lá na terra para buscar os seus escolhidos. Aí então vai acontecer o que a Bíblia diz, que ouvirá o soar da última trombeta. E quando isso acontecer, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, a Bíblia diz que Paulo recebeu esta revelação e transmitiu desta maneira: eis que eu vos digo um mistério. Paulo diz: eu digo para vocês que isso aqui é mistério. Que mistério é esse? Quando tocar a última trombeta, os sepulcros vão abrir. Aqueles que morreram em Jesus Cristo, que eram cristãos fiéis, eles vão sair da sepultura e vão ressuscitar primeiro. E depois nós, que estivermos vivos na época, vamos ser transformados e juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, dizia Paulo. Agora, quando isso vai acontecer? Quando acontecer o soar da última trombeta, irmão, você traduz esse soar como a voz de Jesus Cristo chamando. A quem Ele vai chamar? Ao Espírito dele que está na sua vida. Por que o Espírito Santo? Porque Ele é chamado de Consolador. Ele é o administrador da igreja. Jesus então vai gritar: Espírito Santo. Aquela voz como trombeta tão forte vai bradá-la dos céus: Espírito Santo. É a voz como trombeta, como a voz do arcanjo, como a trombeta de Deus gritando: Espírito Santo. Aquela voz tão forte, tão potente, vai ecoar nos 5 continentes da terra como a voz dos 7 trovões que foram seladas, que Deus não deixou de ser revelada. Aí então aquela voz vai ser ouvida ao ouvido do Espírito Santo. E o Espírito Santo que vai estar na vida da minha irmã, na vida da minha irmã, do meu irmão, do meu irmão, do meu ouvinte. O Espírito Santo então responderá com alegria:
que em questão de um piscar de olhos, a igreja vai ser levada a encontrar o Senhor nos ares, diz a Bíblia. E depois que o Espírito de Deus tomar a igreja nas mãos e voar ao encontro de Jesus nos ares, e entregar a igreja, Senhor, aqui está a tua noiva. Aí Jesus Cristo então vai voar para a eternidade, voar lá para o céu. Lá no Salmo 24, o salmista Davi profetiza dizendo: para que os portais eternos se abram, para que entre o Rei da Glória. E quando a igreja chegar lá nas portas eternas e gritar: para que se abram as portas eternas, para que entre o Rei da Glória, alguém lá dentro vai gritar: quem é o Rei da Glória? E a igreja que fora responde: o Senhor dos Exércitos é o seu nome, Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Aí então as portas eternas irão se abrir. Abriu-se então a grande porta lá no céu. Jesus Cristo à frente e a igreja, aquele cortejo tão grande, são milhões e milhões e milhares de todas as épocas, de todos os tempos e lugares, tribos, línguas e nações, aqueles que aceitaram o Evangelho, ali Jesus à frente e todos os salvos atrás. E então quando eles entrarem no céu, eles enxergarão a glória do Senhor naquele lugar, a maravilha que não foi descrita por palavras humanas. Aí eu me lembro que uma vez o Senhor, quando estava com os discípulos, Ele disse: já não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Oh irmãos, imaginemos então que há lá no céu uma festa muito grande aguardando a chegada da igreja. A Bíblia revela que quando um pecador se converte a Deus, os anjos fazem festa lá no céu. Imaginemos então quando a igreja entrar lá, quão grande será essa festa, que segundo a descrição bíblica, ela terá uma duração de cerca de 7 anos. Aí então os crentes fiéis, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que não amaram as suas vidas até a morte, aqueles que guardaram o testemunho de Jesus Cristo, aqueles que preservaram a doutrina do Senhor, aqueles que guardaram os mandamentos do Senhor, eles terão o privilégio de serem coroados por Deus naquele dia. Oh irmãos, será maravilhoso aquele dia. Ali pela visão do Espírito se pode perceber que haverá uma mesa muito grande preparada, com todos os atavios espirituais. Preparada para quem? Para a igreja que estará chegando. Ali estará o Senhor, estará os anjos em volta daquela mesa, e a igreja vai ocupando o seu lugar. Quão grande será essa mesa! Mas também o nosso Deus não é pequeno. O nosso Deus não é pequeno. Segundo os cientistas, esta Via Láctea que nós temos aqui, que enxergamos essa constelação de estrelas, esta Via Láctea, segundo os cientistas, ela tem cerca de 500 bilhões de estrelas. Imaginem vocês que existe nesse espaço sideral cerca de 500 milhões de galáxias maiores do que estas. Se você perguntar quem foi que fez tudo isso, eu digo para você quem foi. O Senhor da Glória é o seu nome. Jesus Cristo é o construtor. Foi Ele quem fez todas estas coisas. Aleluias ao seu nome. Então, queridos irmãos ouvintes, a igreja, ao entrar lá no céu, ela vai estar junto com o Senhor para sempre. Eu me lembro que lá em São Mateus, no capítulo 25, quando o Senhor fala da parábola das 10 virgens, ali me sobe uma alegria muito grande no coração e ao mesmo tempo me passa uma grande preocupação.
Porque 50% dos crentes estão preocupando-se com a sua salvação, enquanto 50% deles estão tornando-se relaxados, estão tornando-se levianos no cuidado e não estão buscando mais o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única força vital a qual você deve buscar para você chegar ao céu. O Espírito Santo é o azeite que vai permanecer na sua lâmpada para que esta permaneça acesa. Sem o Espírito Santo, a sua lâmpada permanecerá apagada. Sem Ele você chegará, impossível você chegar ao céu sem o Espírito Santo. Aleluia! Há muitas pessoas que não valorizam a pessoa do Espírito Santo. Eu quero que você saiba, prezado irmão, prezada irmã, que lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, a Bíblia nos deixa bem claro: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo, sem ele você não está selado. Por isso a Bíblia nos ensina claramente que nós devemos buscar o Espírito Santo a todo o tempo que nós tivermos. A Bíblia diz: buscar a Ele enquanto você pode achar. Por quê? Por que temos que buscar Ele? Porque é Ele quem te prepara, é Ele quem te conduz, é Ele quem te santifica, é Ele que te exorta, é Ele que fala contigo, é Ele que está aqui exortando você nesta hora. Glória a Deus, aleluia! Quem que você acha que fala na boca dos pregadores? Quem que você acha que canta na boca daqueles que louvam a Deus com cânticos espirituais? Porventura não é o Espírito Santo? Quem é que visita você nas horas difíceis da sua vida e te consola? Quem é que dá você visões pela madrugada? Quem é que pega você na sua cama em sonho e leva você na eternidade e faz você voar com as asas da eternidade? É o Espírito de Deus, diz a Bíblia. Aleluia. E quantos irmãos que por último têm desprezado o Espírito Santo? Meus queridos irmãos, o Espírito Santo não é para ser desprezado. Quantos irmãos que dizem: irmão, eu vou na igreja porque Jesus tem que me curar, se ele não me curar eu saio da igreja. Então sai. Você saindo, você não tem nada a ganhar, você vai perder tudo. Jesus não faz esse tipo de negócio, não. Quem precisa é você. Você tem que buscar. Você tem que buscar. E tem que buscar mesmo, diz a Bíblia. Tem que buscar, diz a Bíblia. Aleluia. Irmãos, é bem verdade que Satanás lança um desânimo terrível, porque ele sabe que se você perder a graça do Espírito Santo, você vai tornar-se um crente vulnerável. O Espírito Santo é um escudo na vida do cristão, meu irmão. O Espírito Santo é um escudo na vida do crente. Esse é um escudo que protege o cristão de todas as partes. Quando o diabo lança um dardo, o Espírito Santo diz: aqui não, vai embora. Ele lança outro e diz: aqui não, vai embora, para trás de mim, o Senhor te repreenda. E o Espírito Santo te guarda, ele zela de ti, ele te protege, ele te exalta, ele está contigo quando você guarda a palavra do Senhor. E é Ele, meus irmãos, que segundo Deus vai conduzir a noiva ao encontro do Senhor Jesus. A Bíblia revela que uma certa feita, isso nós podemos ver com os olhos proféticos, que uma certa feita, Abraão já estava, meus irmãos, sabendo que a sua partida não estava tão longe. Aí então ele recebe uma ordem para levar o seu filho Isaque a ter uma esposa. Isso você analisando para o lado profético, você vai entender como é maravilhoso o encontro de Cristo com a igreja. Então ele chama o seu servo Eliezer e diz: olha, faça-me um juramento aqui agora que você não vai pegar mulheres dessa terra para o meu filho, e que você vai dar a minha parentela na casa dos meus parentes e vai conseguir uma esposa para o meu filho Isaque. Ele prometeu, jurou e aconteceu. Ele viajou, meus irmãos, com aquela comitiva de camelos, levando todos os atavios da sua época, aquela grande comitiva, porque Abraão era um homem muito rico, porque Deus o havia prosperado muitíssimo. E então Eliezer viaja e vai buscar uma esposa para Isaque. Foi preparar uma noiva para Isaque. Chegando lá, meus irmãos, naquele poço, ele faz uma prova de Deus: Senhor, Tu és o Deus de Abraão, meu Senhor, e me der água e oferecer também para os meus servos aqui os camelos. Então esta há de ser aquela que o Senhor preparou para Isaque, meu filho do meu Senhor. E então ele, chegando ali no poço, meus irmãos, baixou o seu camelo
E lá vem aquela moça com aquele pote, aquele cântaro na sua cabeça. E de repente ela diz: ah, minha senhora, por favor, eu venho de uma longa viagem, dá-me um pouco de água para beber. Então Rebeca estava ali, ela foi lá e encheu o seu cântaro, meus irmãos, e deu água para aqueles homens beber. Diz: ah, meu senhor, espera um pouquinho que eu vou dar água para os seus animais também. Naquela hora ele diz: agora eu sei que Deus prosperou realmente o meu caminho. Esta é a escolhida para casar com Isaac, filho do meu Senhor. Ó irmãos, como Deus, o próprio Deus, Ele sabe cuidar de tudo. Então vocês vejam que ali ele vai ao encontro da família de Rebeca. E mais ali, meus irmãos, ele chega e transmite a eles ali o que é a sua missão, por que motivo ele veio. E Rebeca então consente a ir com ele para ser a esposa de Isaac. E então depois desse encontro que eles ali se preparam, ela então volta com eles em direção à terra que ela não conhece. Aí quando ela está quase chegando lá, meus irmãos, é interessante nós observarmos que Abraão estava na tenda, Isaac estava naquela tardezinha, ele estava orando, descendo do monte na hora da oração. Era tarde, antes do sol se pôr, ele estava descendo da meditação da tarde, da oração da tarde. E logo ele avistou longe aquela comitiva que vinha. E aquela moça então virou para Eliezer e disse: meu senhor, quem é aquele moço que eu vejo descendo lá? Aí ele diz: aquele é o Senhor, o filho do meu Senhor que está descendo. É ele que está descendo do monte. Ele desceu do monte, ele vai descer de lá, diz a Bíblia, meus irmãos. Aleluia. E da mesma maneira vocês vejam, irmãos, que Jesus descerá. Deus ficará no céu. Jesus vai descer, enquanto o Espírito Santo está trazendo a noiva. Preparai-vos, meus irmãos. Não está longe esse dia. A qualquer momento vai acontecer o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Ainda um pouco cheio de tempo, e ele que há de vir virá e não tardará. A qualquer momento Jesus Cristo voltará. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês, amados. Estejam preparados, porque a qualquer momento vai acontecer a chamada final. A qualquer momento vai acontecer a chamada final, quando Cristo então chamará os seus escolhidos. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia é muito glorioso. Amém, amém. Vamos parar por aqui, né? Esse dia muito glorioso, ele está chegando. Aí você então vai ouvir o seu nome ser chamado, né? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Você tem que estar lá naquele dia, viu? No dia da chamada final, você tem que estar lá. Fica de pé. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.